tantas histórias. Amor. Fé. A perseguição, a dor e a fé em Jesus Cristo fazem parte da realidade de milhares de mulheres na África subsaariana, que se movem fortalecidas pela esperança de um recomeço de paz. A fúria e a força do extremismo religioso têm se abatido sobre suas vidas. Verlaine, da República Centro-Africana, é uma delas. Vou contar o que aconteceu no dia em que os muçulmanos entraram na nossa cidade. Eles pegaram meu marido e o levaram para o acampamento deles. Meus filhos e eu não tínhamos nada a perder. Então os seguimos. Eles gritaram comigo e bateram muito no meu marido. Depois atiraram fogo nele. A Portas Abertas, que atua diretamente junto aos cristãos perseguidos, sabe a necessidade de restaurar a dignidade de mulheres como Verlaine. Quando eles explicam a palavra de Deus, isso me ajuda com meus questionamentos. Isso transforma meus pensamentos. Me ajudou a aceitar que coisas ruins acontecem. Aconteceram com pessoas boas na Bíblia e por que não aconteceriam conosco? Vimos pessoas com traumas profundos, mas não sabíamos como lidar com elas. Depois que Portas Abertas nos treinou, compreendemos o que é o trauma e como curá-lo. Aprendemos como abordar essas pessoas e diferentes tipos de aconselhamento que podiam realmente ajudá-las. Damares é uma destas mulheres que foram transformadas pelo amor que recebeu através do apoio da família da fé, após ter o seu marido e pastor morto cruelmente por buscar manter a palavra viva do Senhor entre sua comunidade. Eu ainda não tinha passado por uma situação tão difícil assim na minha vida. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia levantar da cama, eu não tinha forças alguma, eu não tinha força para orar, mas eu sentia que Deus me fortalecia a cada dia. A violência e a rejeição fazem parte da vida de muitas mulheres que foram violentadas pelo grupo extremista Seleca. Após o ocorrido, seus maridos se afastaram delas. No mesmo país, um outro grupo de mulheres atingidas por extremistas muçulmanos foram deixadas sem condições para cuidar de suas famílias, após terem suas casas destruídas e seus maridos mortos na maioria dos casos. Em parceria com as igrejas locais, a Portas Abertas criou um grande número de grupos para que se ajudassem entre si. Fazemos mais do que apenas economizar dinheiro. Dentro do grupo, compartilhamos a palavra de Deus. Aqueles que ainda não deram sua vida a Cristo são encorajados a fazê-lo. E nós adoramos cantar. Graças ao apoio e envolvimento de cristãos como você, cristãs perseguidas na África ganham esperança de dias melhores. Realize o DIP na sua igreja e ajude a restaurar mais vidas. Essa é a Assembleia de Deus em Belém. 106 anos de vida. Primeira orquestra, 81 anos. Olha o vigor dessa orquestra. Coral. Assim é a Assembleia de Deus em Belém. As pessoas não sabem o que é a igreja em Belém. Não conhecem. Ela é a igreja que mais preserva todas as características da Assembleia de Deus. E aqui, ó, até Jesus voltar. Crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, vovós, nessa linda festa, nessa linda orquestra. Parabéns à Orquestra Sinfônica. Aqui nós temos dois exércitos. O exército do povo que ama o Brasil e o exército de Deus.
Olá, queridos, está no ar mais um programa Cabeça para Cima, sempre aqui trazendo para você temas bacaninhas que podem fazer diferença no nosso dia a dia, né? E uma coisa que a gente gosta muito aqui é de receber as suas sugestões, os seus pedidos para que a gente possa conversar sobre um tema e levar orientações até você. Muitíssimo obrigada pela sua companhia todos os dias, não apenas no Cabeça para Cima, mas em toda a programação da Rede Boas Novas de televisão. Graça, paz, bênção sobre todos os dias da tua vida. E você sabe, para a gente chegar até você, abençoar você, nós não estamos sozinhos. Nós temos, ajudando a gente aqui a cada dia, os nossos queridos semeadores de boas novas, a quem nós fazemos questão de agradecer sempre aqui nesse início de programa. Registrar o nosso agradecimento, né? Porque o coração agradecido, ele fica no início, no meio, no fim e fora do programa também. Muitíssimo obrigada, querido semeador, pela tua visão de semear no reino de Deus, por nos ajudar a levar as boas novas de Cristo a tantas pessoas. Você sabe, né? Você semeia aqui porque você sabe que a televisão, o rádio pode chegar em lugares que muitas vezes nós nem imaginamos. Nós podemos alcançar, através da televisão, pessoas que talvez dificilmente tenham até a oportunidade de entrar num lugar onde se fale da palavra de Deus ou parar e ouvir uma pessoa falando do Evangelho. Então, que o Senhor te abençoe, te guarde, que mantenha a tua visão de semear no reino de Deus. E a todos vocês, muita paz, muita bênção, muita graça ao longo de todos os seus dias. Cabeça para Cima de hoje a gente vai falar sobre um tema da maior importância, muito interessante, porque na verdade muito se tem falado sobre a importância da alimentação para uma vida saudável, para uma melhor qualidade de vida. Hoje nós vamos falar mais do mesmo, nós vamos continuar falando sobre a importância da alimentação, mas com uma abordagem que talvez você ainda não tenha parado para pensar nela de uma forma mais significativa, de uma forma mais profunda. Porque a alimentação, né, na gestação, a alimentação da mãe durante a gravidez, ela vai ser responsável pela formação ou pela saúde desse bebê ao longo de toda a sua vida. E a gente quer pessoas saudáveis. Alguns especialistas afirmam que a qualidade da alimentação, ela vai definir essa saúde do bebê e que há um tipo específico de alimentação para cada fase de desenvolvimento e formação do bebê ao longo dos 9 meses que ele está ali dentro da barriga da mamãe. E é por isso que no Cabeça para Cima de hoje a gente quer falar sobre alimentação na gravidez. Começamos com o nosso informativo. A alimentação equilibrada é um hábito recomendado para toda a vida. Durante a gestação, a responsabilidade quanto à alimentação aumenta, uma vez que implica diretamente no perfeito desenvolvimento do feto. Uma pesquisa britânica revelou que fazer uma dieta balanceada é ainda mais eficiente do que exercícios físicos para mulheres acima do peso não engordarem demais na gestação. Todos os métodos colaboram para evitar o ganho de peso nas gestantes, mas o mais eficaz foi a dieta com restrição calórica, rica em frutas, verduras e grãos integrais. As gestantes que fizeram só a dieta ganharam em média 4 quilos a menos do que grávidas que não evitaram o ganho de peso, contra 0,7 quilos das que fizeram atividades físicas e 1 quilo das que combinaram os dois. Isso aí, né? Essa história de peso, alimentação, às vezes até a gente já nem aguenta mais falar sobre isso, né? Mas precisa aguentar sim. A alimentação é fundamental para uma qualidade de vida e na gestação isso toma uma importância maior ainda. Vamos falar sobre esse tema, gente, alimentação para gestantes. Eu tenho um time muito especial para conversar com a gente hoje. Prazer de receber aqui no estúdio a Elizabeth Pinheiro, ela que é ginecologista, também obstetra. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Isso aí, cuidando da grávida aí, né, nesse período que ela está ainda fazendo toda a gestação desse bebê, é um período fundamental, né? Totalmente, durante toda a sua vida, né? Isso aí, muito bom.
Também conosco a Luísa Antunes, ela é nutróloga. Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Isso aí, nutrólogos que tomam conta ou entendem tudo da alimentação, né, necessária para o desenvolvimento humano, não só na gravidez, na gestação, mas na vida inteira, né? Na vida inteira. E isso é muito importante, né? A alimentação. Verdade. O nutrólogo e o nutricionista, né? Os dois trabalhando juntos. Trabalhando juntos, perfeito. E é isso aí, completa o nosso time a Luciana Novaes. Ela é nutricionista, especializada no cuidado materno e infantil. Muito bom tê-la aqui, brigadíssima. Eu que agradeço o convite. E realmente, como já foi falado, a alimentação é fundamental na vida de qualquer indivíduo e durante a gestação faz toda a diferença nesse período, tanto para a mulher quanto para a criança. Então, é um momento muito importante para a gente falar. Uhum. Cada vez que a gente começa a falar e conversar sobre essa questão de gravidez, mais a gente percebe assim, a importância de que ter um filho seja uma decisão tomada com consciência, né? Quer dizer, que seja alguma coisa para a qual a gente se prepare para ela, né? Quanto mais a mulher, o casal se prepara para ter um filho, parece que a coisa vai fluir de uma maneira mais bacana. É por aí? Com certeza, Celeste. Eu falo muito que a gestação não é só ter filho, né? É gerar uma vida que pode até implicar nesse período de gestação, pode implicar em doenças futuras. Então, não é só ter filho, é ser mãe e estar nutrindo, né, esse bebê durante esse período para ter uma qualidade de vida maior lá na frente. É ser pai, é ser companheiro, né? É vigiar aquela gestação junto com a mãe, é entender as mudanças do organismo, as mudanças da alimentação da mãe que são necessárias. Entender toda a mudança que acontece, né, antes até da própria gestação em si, na decisão de ser mãe, que mexe com a mulher. E na hora que você está gerando a criança, você muda a sua alimentação. E você, não só a alimentação, você muda o seu estilo de vida se você quer que a criança nasça com saúde e seja um indivíduo saudável. Que hoje já foi demonstrado que a alimentação durante a gestação pode modificar a vida da criança na fase adulta, né? Pode trazer alterações cardiovasculares, pode trazer alteração renal, que daí vem a pressão arterial, enfim, pode trazer inúmeras alterações, pode trazer um indivíduo saudável ou não. E isso já começa a se fazer, já começa a se transformar na barriga da mãe. Então, eu acho que é o casal em si, né? Que tem que se formar o casal, o pai e a mãe já começam a se formar daí. Mas eu acho que, infelizmente, assim, essa ainda não é a realidade. A gente ainda vê muito adolescente engravidando. Mas eu tenho... Sem consciência. É um momento que a gente... o que seria melhor era exatamente ter essa preparação, era ter esse planejamento, cuidar da alimentação já antes do momento de engravidar, já verificar o que precisa, o que o organismo está precisando naquele momento, exatamente para ter uma melhor... o que a gente chama de melhor resolução. Você não tem nenhuma carência nutricional. Exatamente, você não estar deficiente e partir para esse momento gerando uma nova vida, já tendo você alguma deficiência. Então, cuidar da alimentação já antes, já é um pensamento exatamente pensando no futuro, naquela criança que vai ser gerada. Então, isso que seria o melhor e que normalmente não é o... A gente já tem uma população de gestantes ainda com carência nutricional muito grande. Vocês estão trazendo aí uma abordagem que ela é bacana, alguns aspectos do que vocês já colocaram aí, né? Eu gosto muito quando eu ouço um casal que diz assim, nós estamos grávidos. Né? Eu também. Né? Quando o homem diz, nós estamos grávidos. Eu falo isso. Porque é muito legal. Sim. Eu acho que isso dá uma dimensão correta do processo. Porque ele está grávido também, né? Ele, o papai, ele vai precisar ter comportamentos, inclusive com relação à alimentação, né? Em relação a esse ambiente familiar, às vezes a esposa, os outros filhos, se já tiver outros filhos, né? Mas só essa consciência de que
nós estamos grávidos, eu acho que já faz uma diferença. Até porque o nós estamos grávidos diminui o estresse na mãe. Se você compartilha daquilo, você diminui uma quantidade de estresse tão importante naquela mãe, uma sobrecarga. Você melhora a qualidade do sono da mãe, que parece uma besteira, mas diminui o estresse. E você consegue aumentar a absorção de nutrientes que são super importantes durante o período de amamentação. Então, isso melhora. Parece que é uma coisa pequena, nós estamos grávidos, mas não. Faz a diferença. Faz muita diferença. Começa aqui. Isso. Né? E para a mulher ela sentir que ela tem esse apoio, isso é fundamental. E ela vai precisar desse apoio, principalmente a hora que o neném nascer. Então, já está acostumado que essa dinâmica da família vai mudar, que outra pessoa vai entrar ali, ou uma outra pessoa que precisa de necessidades que precisam ser atendidas naquele momento, então fazer isso em forma de parceria faz toda a diferença. A outra coisa que vocês já colocaram aí, que a gente quer reforçar um pouco, é essa questão da preparação, inclusive alimentar, se você quer ficar grávida, né? Se o casal está querendo ter um filho, um primeiro, um novo bebê, há que se ter uma preparação antes de engravidar, né? Preparação desse organismo, a alimentação já deve ser cuidada a partir daí, a partir dessa preparação? Sim, eu tenho tido a oportunidade de ter muitas pacientes que antes de engravidarem chegam até o consultório solicitando exatamente uma avaliação, uma orientação, e isso faz toda a diferença, porque às vezes ela está até dentro do peso, mas tem alteração como resistência insulínica. Isso tem que ser explicado, porque ela não tem noção de que quando gestante aumenta o risco de diabetes gestacional, que faz toda a diferença no desfecho da gestação, né? Até do ponto de vista e do ponto de vista até de outras até a escolha do parto. Sim. De acordo com o estado dela de saúde, é que o obstetra vai poder decidir qual vai ser o parto melhor, qual tempo, como que ela vai passar por essa gestação. Então, tudo isso verificado antes, tendo uma atenção antes do momento de engravidar, com certeza vai ser uma gravidez mais tranquila, mesmo tendo algum, que a gente não tem como garantir que nada irá acontecer, mas com certeza vai ter um cuidado muito maior. Eu acho que como na parte da nutrologia a gente pesquisa as possíveis carências nutricionais, a gente tenta corrigir. Por quê? Porque quando você engravida, você tem as suas demandas nutricionais, né? Ainda tem as do bebê. Então, assim, não é aquela questão de você comer por dois. Você vai nutrir por dois. Então, você vai nutrir você e você vai nutrir o seu bebê. Então, você precisa corrigir as suas carências nutricionais. Então, a gente faz um screening nutricional do paciente. A gente pesquisa possíveis trombofilias. Ela também, acredito que pesquise. A gente faz um rastreio para ver se é hipertensa ou não. Glicemia, lipidograma, enfim, a gente estuda toda aquela paciente, já começa uma complementação de ácido fólico e aí ela vai acompanhar, um acompanhamento conjunto junto com o nutricionista da paciente. Olha, ela quer engravidar, ela tem essa deficiência, a gente está corrigindo, vamos ver o melhor momento. E aí a gente decide, você está pronta, a gente já corrigiu as deficiências. Não pode ser uma paciente que tenha um baixo peso também, porque pacientes com baixo peso tendem a engordar mais, tendem a ter crianças com sobrepeso no final da gestação, então a gente tem que tentar corrigir isso. É um conjunto, entendeu? Mesmo no tratamento. Eu acho que esse seria o cenário ideal, decidir engravidar, procurar uma avaliação nutricional, ou nutricionista, ou nutrólogo, que a paciente achar melhor. E mesmo estando com a saúde em boas condições, a gente vai querer que essas condições se mantenham, porque tem um gasto desse período. Nesse período gestacional, gerar uma criança, isso provoca um gasto de energia muito grande do corpo da mulher. Então, não deixar que nesse momento é que vai acontecer uma deficiência. E também é um momento que, assim, para o nutricionista, se torna um momento muito interessante para a gente criar novos hábitos, hábitos que são mais saudáveis, para poder isso se manter, porque tem essa questão.
as gestantes, elas acabam tendo uma preocupação muito grande no período da gestação. É como se ela só precisasse cuidar da saúde dela até o momento do parto. Após o parto, ela está liberada, pode voltar. E assim, a gente quer que a pessoa continue saudável e que essa criança que vai nascer já comece a incorporar hábitos saudáveis na vida dela. Então, é um momento que a gente consegue fazer com que a mulher está mais aberta para fazer mudanças pela preocupação que ela tem com a criança e que isso se mantenha durante o longo da vida dela. É bacana porque você vai criar hábitos saudáveis e depois você faz perdurar esses hábitos saudáveis. A intenção é você fazer uma reeducação alimentar e a própria Uhum. gestante continua isso depois da gravidez. Perfeito. Eu já preciso fazer minha primeira paradinha aqui e eu quero deixar como marca desse primeiro bloco uma questão, porque é muito cultural, a gente diz, estou grávida, preciso comer por 2, né? E a Luísa já deu um toque aí numa coisa que a gente queria estar falando também, que é, a gente não tem que comer por 2, mas a gente tem que nutrir por 2, né? E isso pode fazer toda a diferença. E também chamar a atenção para que uma de vocês já colocou, que é essa fase, ela confirmando, ela vai ser decisiva para toda a vida dessa criança, né? Porque aí, durante a gestação, é que vai ser formado todo o conjunto de estrutura dessa criança. Eu vou para o intervalo e a gente vai voltar e eu quero saber como é que é essa história. Me parece que já tem controvérsia, mas cada fase dos 9 meses tem um tipo de alimentação específica. A criança vai desenvolvendo, né? Tem suas fases de desenvolvimento. Cada fase dessa, ela deve ter um tipo de alimentação específica. Qual é a melhor alimentação para uma mulher nessa fase tão gostosa da vida, né? Às vezes, para algumas pessoas, tão complicada da vida, né? Mas é uma fase, assim, super especial para qualquer mulher, de verdade, né? Vamos para o intervalo, a gente volta já. Vamos lá. Cabeça pra cima. Som da vida. Pela primeira vez no Brasil, os maiores nomes da música gospel do mundo, de 13 a 15 de julho, no Parque Olímpico. Red, Firefly, Unspoken, Oficina G3, Marcela Thaís, Disco Praise e muito mais. O encontro está marcado de 13 a 15 de julho no Parque Olímpico. Acesse sondavida.com.br e compre já o seu ingresso. Som da vida, você vai adorar. Bem-vindos à maior feira cristã da América Latina. Expo São Paulo Cristã 2017. De 17 a 19 de agosto no Expo Center Norte. Os maiores ministérios do país reunidos. Editoras, gravadoras com os principais cantores da cena atual, emissoras de rádio e TV, empresas diversas, fornecedoras de soluções para o segmento e muito mais. Expo São Paulo Cristã 2017. Palestras, workshops, pocket shows, seminários, tudo o que você precisa saber. Quais serão os próximos passos da Igreja Evangélica no Brasil? Expo São Paulo Cristã 2017. Anote, de 17 a 19 de agosto, no Expo Center Norte. Mais informações, 11 4191 1309. comercial@rededobemfm.com.br. Realização, Rede do Bem Group. Aqui hoje falando sobre alimentação para gestante, né? Um tema assim da maior importância, que muitas vezes a gente não liga muito, até porque esse tema é cultura. Agora eu acho que isso já está mudando um pouquinho, mas sempre a gente imaginou que bebê tem que ser gordinho, né? Ele tem que ser aquele rechonchudinho. Quanto mais gordinho, mais saudável ele é. A Elizabeth está aqui balançando a cabeça, nada disso, Elizabeth, não é assim? Não. Essa ideia eu acho que agora está
a gente está tendo uma diminuição desse padrão de bebê gordinho, bebê bonito, saudável. A gente tem que ter um bebê adequado para a idade gestacional, né? Isso eu acompanho durante toda a gestação. A gente tem uma tabela de percentil de peso ideal para aquela paciente, quer dizer, para aquele bebê, né, que ela está gerando, porque se estiver muito acima, tem alguma coisa fora do controle. Se também estiver abaixo, eu também tenho alguma coisa desequilibrada, né? Sim. E nem o bebê tem que engordar e nem a mulher também, né? Essa história de que você fica toda redonda, nada disso, né? O bebê é para se cuidar de gordura, sabe? Como você disse, tem os padrões adequados, mas deixa ele sair, aí depois a gente olha. Aliás, a gente nem tem que mais falar em engordar bebê, nem dentro nem fora da barriga. Tem que ser adequado. Ele tem que estar adequado, exatamente. Eu acho que fora da barriga tem que seguir, ele tem que ter a estatura, ele tem que estar seguindo a curva, uma curva ideal e o peso também, né? A gente tem que olhar bem para os pais. Se ele está tendo um crescimento ok, um peso ok, tudo bem. Agora, se ele está fora da curva, tanto para baixo quanto para cima, a gente tem que abrir o olho e ver o que está acontecendo com essa criança. Pode ter carência nutricional, pode ser alguma desordem nutrológica, alguma alergia alimentar. E aí a gente tem que começar a pesquisa e ver. E se estiver muito gordo também, a gente tem que começar a dieta na criança, independente da idade. A gente tem parâmetros para ver isso nesse período gestacional. Não precisa esperar a criança nascer para exatamente intervir e tentar verificar o que está acontecendo durante a gestação, que essa criança não está se desenvolvendo de maneira adequada, ou está se desenvolvendo com um peso muito maior do que ela deveria ter, é algum problema da mãe, está tendo algum problema no metabolismo, está tendo um excesso de alimentação, ou o contrário, exatamente, a criança não está atingindo o peso que ela deveria ter para aquele período da gestação. Por mas que no período isso não está gestacional acontecendo? é difícil você intervir ali na criança, porque ela pode nascer pequena, mas depois evoluir Não, mas não é intervir bem, na criança, é exatamente intervir na mãe durante a gestação para a gente controlar. Os sinais, a gente tem parâmetros de peso para exatamente para o bebê o quanto que ele deveria estar atingindo naquele período gestacional. Se ele estiver muito abaixo, por que ele está abaixo? Aí exatamente a gente trata disso investigando para ver. O obstetra consegue observar e verificar se ela está tendo alguma doença que estaria interferindo durante a gestação, e o nutricionista, junto com o nutrólogo também, consegue verificar se a alimentação está sendo deficiente ou se está tendo em excesso, o que está acontecendo durante aquela gestação que essa criança não está se mantendo dentro do que ela deveria estar no seu desenvolvimento. Quando a gente pensa na gravidez e pensa no desenvolvimento do bebê, né, normalmente a gente vai olhando para essa questão do peso, acompanhando com o médico, né, com o nutricionista, o nutrólogo, toda essa questão do crescimento, desenvolvimento do bebê, se ele está atingindo as medidas corretas, né? Mas, na verdade, a alimentação, ela vai influenciar muito além da mera questão, vou chamar de mera questão aqui agora, né? De crescimento desse bebê, do peso desse bebê. Ela vai influenciar também na formação desse bebê, na formação óssea, na formação neurológica, na cognitiva. Não é? Como é que é isso? Qual a importância da alimentação na formação efetiva do bebê? Eu, sob o ponto de vista obstétrico, né? Explico sempre a elas isso. O problema da obstetrícia não é somente ficar focado em eu não posso ter anemia, né? A gente tem que ter, sim, um complemento de cálcio, de vitamina D, vitamina C e todos os outros polivitamínicos, né? Sais minerais, ômega, né? E isso vai implicar, sim, numa diminuição do risco de doença hipertensiva específica da gestação, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, diabetes gestacional. Enfim, ajudar na parte do desenvolvimento neuropsíquico do bebê, diminui o risco de alergia na primeira infância, depressão pós-parto, enfim, inúmeras coisas que a gente pode minimizar. O cálcio, zinco, magnésio, é complicado a gente separar por etapas, né, da gestação, porque para a gente, médico, o crescimento do bebê
é um crescimento individual, cada bebê tem o seu crescimento individual e é um processo dinâmico, né? Mas a gente já sabe, o cálcio, o zinco e o magnésio, ele diminui a incidência de pré-eclâmpsia à medida que o cálcio, principalmente o cálcio, né, e o magnésio, eles diminuem a hipertensão arterial, né? E o magnésio no terceiro trimestre diminui a incidência de pré-eclâmpsia, que seria aquela hipertensão maligna na gestação, que teria que interromper a gestação. O cálcio, ele melhora a densificação óssea. O ácido fólico, a gente sabe que ele, no primeiro trimestre, ele é essencial para a formação do tubo neural, desenvolvimento neurológico. Então, assim, a vitamina A também é essencial. Então, a gente não teria como dizer um nutriente específico e mais importante para o desenvolvimento do neném, do bebê, né? Então, a Associação Brasileira de Nutrologia, ela preconiza que a gente não tem como dizer que só pela alimentação toda gestante é capaz de ser considerada suficiente como bem suplementada, né? Então é por isso que você vai ao obstetro, você vai ao nutrologista e ele passa aqueles tão conhecidos suplementos da gestante que ela toma. E se você reparar, os suplementos, eles têm os mesmos componentes que ela toma do primeiro ao nono mês. Você não vai de cada mês comprando um diferente, você fica A gente tem os nutrientes que são importantes ter, que a gente dar mais atenção. A gente vai dar atenção ao longo de toda a gravidez. Um que não foi citado, mas que é muito importante também é o iodo, por causa exatamente da tireoide. Então a gente tem que observar isso. E hoje em dia, uma coisa que preocupa são as mudanças alimentares por questões de dietas de moda. Então, às vezes, a gestante, ela entra na gestação, mas ela, da cabeça dela, retirando alguns alimentos porque ela considera que aquilo vai ser mais saudável. E começa a fazer restrições alimentares que vão restringir exatamente nutrientes que são muito importantes. Iodo, magnésio, cálcio, vitamina A. A questão da proteína, que também tem que ser dada atenção à quantidade adequada de proteína, porque é o que vai definir o desenvolvimento dessa criança. Então, está sendo adequado, ou ela está retirando isso, está fazendo algum tipo de alimentação que exclui esse nutriente por algum motivo. Já fazia isso antes por questões de estética e aí continua. Então, assim, a gente tem que dar uma atenção grandíssima, mas a gente dá atenção ao longo de toda a gravidez. Alguns são mais importantes, por períodos. O primeiro trimestre da gestação, que é o período de formação, então a gente tem um foco maior para isso, que isso vai ser necessário na formação. O segundo e o terceiro, que já é o desenvolvimento desse bebê formado, então a gente vai ter um outro olhar com outros nutrientes que são mais importantes, mas os que a gente olhou no início, eles não são deixados de lado. Vamos falar por período? Vamos falar um pouquinho por período? Porque, por exemplo, nesse primeiro, já que vocês dividiram aí, você dividiu em 3 períodos, vamos tentar dividir nesses 3 períodos. O que está sendo formado no bebê, qual é essa parte de formação do bebê nesse primeiro período? E o que seria, o que a gente pode colocar como destaque de alimentação que possa ajudar ou dar força, né, para esse desenvolvimento? Vocês falam no iodo, no sódio, no magnésio. Vamos transformar isso em alimentação, né, em produtos que a gente conheça, porque a gente fala no iodo, importante, mas a gente diz assim, tem que tirar o sal. Né? Tem que tirar o sal, sendo um risco né? muito grande da diminuição mas aí iodo. como é que fica? Porque o sal, ele é responsável por grande parte do iodo que a gente consome. Vamos falar do primeiro período, desenvolvimento do bebê. Não precisa tirar o sal da gestante. A gestante, ela pode ingerir o sal normalmente, não precisa ser retirado o sal. Ela não pode consumir sal em excesso como qualquer pessoa normal. Esse é um erro, né? Eu não sei se você concorda comigo. Com certeza. Então, assim, ela pode ter a suplementação de iodo através do sal iodado. Ter o cuidado de como ele fica armazenado, porque o iodo, ele se dispersa no ambiente. Então, esse sal, ele tem que estar num pote fechado, ele não pode estar num pote aberto em casa, porque senão ela perde.
o iodo desse sal. Então, assim, ter esses cuidados também acabam sendo importantes. E quando você começou falando do primeiro trimestre, eu sempre falo que assim, a vitamina, aí tem, que eu falo que é a vitamina de quem quer engravidar, que é o ácido fólico. O que é o ácido fólico, exatamente? É a vitamina B9. É uma vitamina que faz parte do complexo B, né? É a B9. E ela é uma vitamina muito importante exatamente na questão da formação do tubo neural, que é o que vai dar origem à medula espinhal da criança e a uma parte importante do sistema nervoso central. Então, o que acontece? Quando a mulher pensa em engravidar, normalmente o obstetra já entra com ácido fólico. De 2 a 3 meses antes de iniciar a tentativa de engravidar. É o ideal. Por que isso é tão importante? Pela alimentação, você não tem como garantir que a paciente tenha o nutrir por 2 suficiente. Porque você já não tem como garantir que ela tenha nutrir por 1 suficiente, porque são vários fatores externos que diminuem a absorção do próprio ácido fólico. O fumo, o estresse, o álcool, a alta ingestão de grãos integrais, entendeu? Então, se você não é gestante, se você não tiver naquele mês uma ingestão adequada de ácido fólico, ok. Se no mês seguinte você tiver a ingestão adequada, ok. Mas se você é gestante, aí sim você tem que se preocupar, porque vai ser uma deficiência, vai ser uma malformação fetal, que não é incompatível com a vida, mas é, assim, praticamente impossível você lidar com uma criança. Um outro ponto, falando do ácido fólico, não só na questão das alterações do sistema nervoso central. Existem alguns pacientes que podem ter mutações genéticas, onde a gente tem uma alteração numa substância que a gente dosa no sangue, chamada homocisteína, que o ácido fólico às vezes tem que ser introduzido e tem que ser mantido a gravidez inteira numa dose um pouco maior. Isso até para diminuir risco de aborto, trombose durante a gestação, enfim, outras complicações. Só para completar o raciocínio, o que eu estava falando assim, que ela normalmente o obstetra até passa antes do período da mulher engravidar. Por quê? Porque essa formação desse tubo neural, ele acontece nas primeiras semanas de gestação. Então, às vezes, a mulher ela nem sabe que ela está grávida. Verdade. Então, a partir da 28ª semana de gestação. É aquele tempo que a gente dizia ainda, né? Que ela, assim, às vezes, quando ela tem uma gravidez planejada, ainda mesmo assim, ela ainda vai ter umas 2 semanas a 3 semanas de gestação já acontecendo, que ela vai estar, não, minha menstruação não veio, preciso fazer um exame, preciso verificar com o meu médico, será que eu estou? Vai fazer o exame. Até ela ter esse resultado, esse desenvolvimento já está acontecendo. Então, é por isso que ele entra antes, e por isso que ela acaba se tornando uma vitamina tão importante para ter. A gente conseguiria ter o controle disso através da alimentação se eu tivesse 24 horas do lado da pessoa, para poder ter certeza de que ela está se alimentando com os alimentos corretos, que são fontes de ácido fólico. Mesmo assim, como isso não tem como eu garantir, não tem como eu ter certeza, porque eu tenho fontes excelentes de ácido fólico, mas eu não tenho certeza que essa pessoa vai estar consumindo isso todos os dias. E agora, pode-se definir um padrão alimentar, eu vou chamar de uma dieta, porque a gente pensa em dieta como uma coisa mais restritiva, mas não é, né? A dieta uma orientação alimentar que você vai fazer para ficar bem. O que você come é a sua dieta. É a sua dieta, né? Pode-se definir uma dieta especial para a gestante que ela possa ter e buscar ter essa alimentação mais dirigida. Quais são as principais fontes do ácido fólico? Eu acho que a gente pode... As principais fontes do ácido fólico são os fígados, né? Fígado de boi, fígado de galinha. São as hortaliças verde escura, brócolis, espinafre. A gente tem também no amendoim, algumas castanhas, mas principalmente nos fígados, né? Que é onde tem maior concentração. Fígado acebolado, por exemplo, que é uma delícia. Eu acho que em relação à dieta para gestante, a gente orienta uma dieta saudável. Feijão também tem bastante ácido fólico. A gente orienta uma dieta saudável, uma dieta normal, comum, de qualquer pessoa que se alimenta, não é dieta restritiva, tá? Você não precisa
aumentar o aporte calórico para essa gestante, mas desde que ela tenha o aporte calórico necessário, você vai vigiando o ganho de peso da gestante, junto com o obstetra, o que a obstetra estipulou, que fez a avaliação primária. Geralmente, a gente pensava em mais ou menos 5% de ganho de peso, até 11 quilos, isso contando com peso de ganho de mama, útero, sangue, placenta, bebê, edema. De acordo com o peso dela. Agora, dieta para cada mês, eu como nutróloga, eu não oriento, porque eu acho isso muito perigoso e eu acho isso restritivo. Porque, como eu já disse, a maturação fetal é dinâmica e individual. Então, não tenho como dizer que aquele feto naquele mês está desenvolvendo exatamente aquele organismo que precisa daquele nutriente. Então, eu orientaria, eu ofertaria todos os nutrientes durante todos os meses da gestação. E ofertaria uma dieta que o paciente está conseguindo manter o teu ganho de peso, que é o nosso objetivo durante a gestação. Perfeito, perfeito. E aí a gente já precisa encerrar esse bloco também, vamos para o próximo bloco, e fica aqui o destaque de quando a gente está grávida, não tem jeito, né? A gente está numa fase especial da vida e a gente tem que olhar para a gente como uma fonte, né, geradora de vida, e a gente não pode pensar só na gente, né? Tem que pensar nesse bebezinho que está aí se desenvolvendo também, cuidar dele, por quê? Porque o que a gente fizer durante a gestação, isso vai influenciar para toda a vida do bebê, né? Pelo que eu entendi do que vocês estão colocando, se a gente não cuidar bem nesse período, por exemplo, com essa ênfase do ácido fólico, que me parece que é o principal nutriente nesse primeiro período, é um destaque para ele, né? Não pode esquecer os outros, mas tem que... esse bebê, ele pode vir a ter algum tipo de problema na questão mais neurológica, etc. Né? Por isso é importante cuidar ali. E cuidou do bebê, cuidou da mamãe. Sim, né? Cuidou da mamãe, porque você vai estar cuidando aí para que ela tenha uma gestação e um parto com segurança. Né? Então, vamos para o nosso intervalo e a gente volta para falar sobre a segunda e a terceira fase aí da gestação. Vamos lá. Cabeça pra cima. Já estamos na expectativa para celebrar o aniversário de 106 anos da Assembleia de Deus em Belém do Pará. E quem ganha diariamente um presente é a capital paraense. E um dos meios de servir a Deus e ao próximo com alegria é por meio da entrega, reforma e reparo de casas. Em todos os cantos da cidade, é possível ver a transformação de vidas que a Assembleia de Deus tem levado, por meio da missão de assistência social. E o impacto que estas ações trazem na vida dos mais carentes é a gratidão expressa em palavras. Meu Deus, eu estou grata e toda a honra e toda a glória para o Senhor. Porque o Senhor é merecedor de tudo. Eu nada sou tão pequenina. Eu não podia fazer, graças a Deus apareceu esse filho de Deus, né, mandado por Deus. Eu me imaginava na minha casa reformada depois da minha faculdade, no meu trabalho. Nunca imaginava que receberia nesse momento. São 106 anos de voluntariado, de amor ao próximo, de servir aos mais necessitados. E a história de cuidado com a nossa capital e com quem vive nela continuará até Jesus voltar. Assembleia de Deus em Belém. 106 anos servindo a Deus e ao próximo com alegria. Olá, paz do Senhor, tudo bem? Agora o programa Amigos da Oração está em novo horário. Tudo novo, cenário novo para você. Uma bênção do Senhor. Agora todo sábado, 8 da manhã, o encontro de oração, o encontro com Jesus e sua palavra. Quero lhe convidar, hein? Todo sábado, 8 da manhã, Amigos da Oração. Aqui na Boas Novas, eu espero você. Isso aí, eu vou oferecer esse programa aqui hoje, embora já seja, né, o bebê já nasceu, mas para o nosso bebê aqui, né, que acabou de nascer, o filhinho do Edinaldo, e nosso iluminador, e que
possa ter uma saúde bacana aí o tempo todo, viu? Aliás, um tal de nascer bebê por aqui, que é muito bom. Bom, né? É muito bom. Que bom. O que é muito bom. Criança é uma delícia, né? Renova a vida, traz um ar diferente para a família. E não importa, filhos, eles são... É uma bênção. Bênção, né? Bênção do Senhor. A Bíblia já diz isso e é verdade, né? Renovam a vida de qualquer pessoa. Vem cá, é verdade que gestante, uma mulher grávida, ela não deve comer comida japonesa? Isso faz sentido? Não, O problema não pode ou não é verdade? Pode, não pode. O problema são as comidas cruas. Não só a comida Não, japonesa. então, na realidade, na minha opinião, é a seguinte. Ela pode comer comida japonesa, mas desde que ela tenha certeza da procedência daquela comida que ela está comendo. Desde que ela tenha certeza da refrigeração daquela comida, desde que ela tenha certeza da manipulação daquela comida, que seja um restaurante que ela confie. Por quê? Porque existe o benefício do prazer, óbvio que ela não pode frequentar aquele restaurante toda semana, né? Mas ela durante a gestação, em uma vez ou outra vez, uma ou duas vezes, para mim não tem problema, desde que ela tenha essa segurança. É difícil, né? Exatamente. Mas como assim, não tem como você garantir a segurança de um estabelecimento, porque por mais que você confie no estabelecimento, você acaba não tendo posse para você verificar exatamente se a manipulação naquele dia, a manipulação é mexer no alimento, se aquele funcionário estava com a mão limpa, o alimento cru ele é muito complicado. Quais são os riscos? O risco é você ter contaminação por parasitas e ela acabar adquirindo toxoplasmose, listeriose, que é uma contaminação por bactéria, faz parto prematuro, ter diarreia, acabar tendo ter contaminação, acabar evoluindo com diarreia, fazendo desnutrição da materna e do feto. Normalmente alimentos Mas crus não é proibido. Tem esse risco. Então, se pode evitar nesse período, por que colocar em risco? Então, acabo preferindo Sim, ela tem que pesar o risco e benefício, mas proibido por esse tipo não de alimento. Carnes cruas, vegetais crus, saladas, em locais assim, então assim... É o mesmo risco de comer uma salada na rua. Sim, exatamente. Entendeu? Então acaba é o mesmo não risco sendo de comer uma adequado. salada na rua e muitas gestantes comem salada na rua. Então assim, é diferente você falar, gestante pode tomar... Álcool, não. Álcool, não, isso é proibido. Ok, não pode. Independente da dose, não pode. Agora, a gestante pode comer comida japonesa? Pode. Mas ela é uma adulta, ela é responsável por ela e ela sabe pesar o risco-benefício. Então, ela tem que saber que ela está sobre esses riscos, tem que ser orientada pelo médico que existem esses riscos. É proibido? Não. É o mais indicado? É o mundo ideal? Não, não é. Não é o mundo ideal, então, mas já não está é claro proibido. que não é uma questão de ser proibido, mas é uma questão de que é melhor evitar. Porque é um tipo de alimento que traz risco, né? Eu, por exemplo... Mas como existe o risco tanto da comida japonesa como da carne crua, mal passada, o frango mal passado, o boi mal passado, o carpaccio. Tudo isso é indicado que não seja consumido nesse período, entendeu? Ela optando por comer, ela vai ter... o profissional teria que estar orientando ela, exatamente, ela ter ciência que corre o risco dessa contaminação. Então, se puder evitar esse tipo de alimento, melhor. Pelo que eu entendo, esses riscos, eles são os mesmos em qualquer etapa da vida. Né? Só que quando a gente está grávida, a gente tem uma outra vidinha aí, né? Aí cabe a gestante decidir. Aí é outra Não história. só o problema de adquirir uma infecção e essa infecção trazer algum risco para o bebê, mas como também fica muito limitada até o tipo de medicamento que ela pode estar ingerindo. Alguns medicamentos têm contraindicações que seriam para a criança, então o médico fica com um leque de remédios menor do que ele poderia dar para essa mulher. Então, até isso tem que ser pensado. É verdade. Tratamento tem. Mas tem o risco, mas proibido não é. Perfeito. Vamos falar na segunda fase? Vamos falar na segunda fase? A primeira fase, o ácido fólico ganha destaque, é o desenvolvimento mais da parte neural da criança, né? A formação da medula óssea, não é isso que vocês colocaram? E a segunda fase? O que acontece com o nosso bebê na segunda fase?
Eu fico atenta às gestantes, porque geralmente nesse segundo trimestre, elas costumam ter uma diminuição do quadro de enjoo, de vômito, e é o momento que geralmente elas começam a aumentar a ingesta e começam a ganhar bastante peso. É o momento que eu falo que a nutrição brilha, porque por conta que a da gente tem que também, é onde a gente tem o maior cuidado exatamente para auxiliar que esse ganho de peso fique dentro daquilo que foi pensado, que seria o ideal para essa mulher. Porque o ganho de peso ele vai variar de acordo com o corpo dessa mulher. Tem um ganho adequado para uma mulher que é baixo peso, tem uma para uma mulher que está com peso adequado, tem uma que tem um sobrepeso e para que já está com obesidade. Então, um consenso entre o nutricionista e o obstetra vai chegar a um peso que seria adequado para essa pessoa. Exatamente quando passa esse período de enjoo, e é o período de desenvolvimento mesmo, que o bebê também vai começar a ganhar peso, é que o peso começa a ter um descontrole se não tiver um acompanhamento adequado. Segundo trimestre, quais seriam os, vocês que dominam a parte de alimentação, quais seriam os alimentos, não é isso, Celeste? Isso aí. Querendo abordar. A primeira, vamos colocar assim, o que nesse período está sendo desenvolvido agora no bebê? Ele no primeiro trimestre passou lá e agora é medula óssea, a parte mais neural. Nesse segundo trimestre, o que vai estar sendo desenvolvido nesse Agora bebê? tem o desenvolvimento de tudo. Tudo aquilo que foi formado está sendo desenvolvido. Está amadurecendo. Amadurecendo, exatamente. Então a gente vai fornecer os nutrientes para aquilo. E vai continuar eu não mudo dieta, tendo eu continuo a dieta. Tendo um acompanhamento durante. Exatamente. Ela vai precisar de calorias a mais, mas não vai ser aquilo comer por 2. Vai ser um pequeno adicional, pouca coisa, exatamente para a formação daquele bebê. Então, praticamente, a dieta ela vai se manter, dando atenção para ela estar ingerindo boas fontes de proteína, independente se ela é uma pessoa, até a gente vê, as pessoas falam assim, uma proteína só vai comer carne, então, e quem é vegetariano? Não, tem as fontes de proteínas de origem vegetal, então a gente vai ficar cuidando disso. Vitamina A, que continua sendo muito importante para a formação do bebê. O ômega 3 acaba sendo utilizado nesse período para exatamente desenvolver formação cognitiva, mais para o futuro dessa criança, para ela ter um desenvolvimento melhor dessa parte. Mas todos esses da parte alimentar, tudo isso a gente vai conseguir balancear com o alimento. E vai ter a necessidade de dar um complemento vitamínico, mineral, para alguma coisa, caso isso não esteja sendo contemplado pela alimentação. Eu acho que é muito individual, né? Você tem que ver o ganho de peso da paciente, você tem que ver a necessidade nutrológica dela, o que ela está aceitando mais, porque você também começa a ter mais ação da progesterona, que vai aumentar o acúmulo de líquido, que vai aumentar o peso, que vai facilitar com que ela tenha mais aceitação. Então, você tem que ver o que a paciente está tolerando, o que ela está consumindo melhor, e você vai fazer o ajuste ali nutrológico do que ela está aceitando se alimentar, e vai vendo conforme o que a paciente está aceitando, o que você está conseguindo ofertar, o que você está dando de nutriente, o que está faltando, você vai complementando. A gente tem que ter atenção também às novas grávidas, que é a população das grávidas veganas, né? Que elas não consomem nada de carne. Então a gente tem que ter uma complementação especial. Eu tenho uma grande quantidade de paciente vegano. Então, isso não impede da criança nascer muito saudável, isso não impede da grávida ser uma grávida muito saudável. É só a gente dar atenção, a gente faz o complemento, o equilíbrio. A gente consegue complementar não tem problema tranquilamente nenhum. Com vários vegetais que vai se manter. Eu acho que, assim, é de paciente para paciente, não é receita de bolo, entendeu? É só você... O receita de bolo é o que o paciente tem que ter de nutrientes suficientes para o desenvolvimento fetal. E aí você vai ajustando. 6 meses, né? A gente está falando desse segundo trimestre, a criança já está toda formada? Ela está amadurecendo os órgãos, né? Certo, mas já está toda formada. Nesse início é um processo catabólico absurdo, tanto para a mãe quanto para o feto, né? É um catabolismo que está acontecendo no órgão, na mãe, e um catabolismo que está acontecendo no feto.
Depois vai mudar, vai ser o anabolismo e o catabolismo, ou seja, o feto vai começar a ter mais um anabolismo e a mãe vai continuar sendo catabólica ali, consumida pelo bebê até que ele nasce. Se você fosse transformar isso em termos que todo mundo né? entende, o que é o anabolismo e o catabolismo? Né? Catabolismo é aquilo que está consumindo para crescer, né? Como se fosse fazendo um bolo. Tá pegando os ingredientes, fazendo o bebê bolo, vai fazendo bolo. aí, né? Ele está pegando o fermento, está pegando os ingredientes para fazer aquele bolo crescer. Né? E aí ele vai fazendo isso durante todo o tempo. E aí, depois no terceiro trimestre, ele já está formando o bolo, botando o bolo para cozinhar. E a mãe continua dando ingredientes para ele fazer aquele bolo, entendeu? E aí depois o bolo sairia formado, seria mais ou menos assim, passando para uma... É por isso que eu falei que é um período de desgaste muito grande para o corpo da mulher, porque gerar uma outra vida faz com que ela doe muito do que ela tem exatamente para essa criança, porque essa criança só depende exatamente dela para se formar, para se desenvolver. E é por isso que o aporte tem que ser pensando exatamente nisso, porque senão eu privilegio só a criança, né? A criança tem o nutriente, mas eu estou dando o suficiente para os dois. Então, a mãe, porque ela tem um gasto de energia. Esse gasto de energia que consome uma parte do corpo dela, a gente precisa ter atenção, que vai chegar num momento mais para frente que vai ser um crescimento muito grande da criança, que seria esse anabolismo, a criança começa a ganhar peso, mas eu preciso manter a saúde dessa mulher também. Afinal de contas, o bebê ainda está lá dentro da mamãe, precisa nascer, e essa mamãe ela precisa ter estrutura de saúde também, para, inclusive, permitir que esse neném nasça falando assim, parece saúde, até complicado, né? Por tudo que a gente está falando, mas eu engravidei e não senti nada. Só que eu falo que é uma dieta equilibrada. Tudo na vida, um equilíbrio. Eu comia, tudo bem equilibrado, fazer minha reposição, que eu odiava tomar aqueles comprimidos. E respeitar a individualidade de cada um. Então, o cuidado ético é exatamente esse. É você olhar aquela pessoa como um indivíduo único. E você fazer um cuidado para aquela pessoa, naquele momento, para o que ela está precisando naquele momento. Por isso que para cada pessoa, porque como a gente diz assim, não existe gravidez igual, nem para a mesma mãe. Exatamente. A gravidez, ela sempre tem algo diferente. Exatamente. Então, você tem que dar atenção para aquele momento, para aquela pessoa. Perfeito, perfeito. Aí, já precisa ir para o nosso intervalo, vou de novo para a nossa paradinha, a gente volta. E eu ainda queria ouvir de vocês sobre essa questão do açúcar e do sal durante a gravidez, né? Que são duas encrencas aí que acompanham a mulher. E porque, ainda mais essa coisa do sal tem a ver também com o inverno, verão, o tempo em que a mulher fica grávida, às vezes, né? No verão ela incha mais do que incha no inverno. O tempo da gente está curtinho, mas ainda vai dar para a gente fazer esse tipo de comentário. Vamos lá. Façam o seguinte: entreguem a vida cotidiana, o dormir, comer, trabalhar, passear, a Deus como se fosse uma oferta. Receber o que Deus fez por vocês é o melhor que podem fazer por Ele. A água que bebemos pode não durar para sempre. Por isso, faça sua parte para preservar esse bem tão precioso. É fácil. Ao tomar banho, desligue o chuveiro na hora de se ensaboar ou passar shampoo e tente diminuir o tempo de enxágue. Na hora de escovar os dentes, feche a torneira. O consumo consciente é um dever de todos e uma ótima ideia. Uma campanha da Boas Novas. A avelã contém nutrientes importantes como vitaminas, minerais, proteínas, fibras e gorduras saudáveis que ajudam no combate às doenças do sistema nervoso, como a depressão, a ansiedade e o estresse, além de melhorar o funcionamento da memória e de todo o sistema nervoso. Os ovos do mosquito da dengue precisam de água para nascer.
Por isso é muito importante não deixar a água acumular. O mosquito infectado transmite a dengue ao picar uma pessoa saudável. Os sintomas da dengue são febre alta com dor de cabeça, dor no corpo, dor atrás dos olhos e dor nas juntas. Se você apresenta esses sintomas, vá imediatamente a uma unidade de saúde. Pode ser dengue. Cuidado, o mosquito da dengue pode matar. Gente, o meu diretor castrador está dizendo que só tenho 2 minutos aqui para encerrar o programa, então vamos priorizar. Vamos falar do doce, do açúcar, que a gente ainda não falou nada sobre isso. Como é que é essa história do açúcar durante a gravidez? Que nível de controle, maior, menor, a gente pode fazer, impacto no bebê? É um controle bastante rigoroso. A gente sabe que está associado ao aumento da insulina, a gestante por si só, devido aos hormônios, também altera e aumenta o risco de diabetes gestacional e toda repercussão obstétrica, tanto para a mãe quanto para o bebê. De uma forma geral, o açúcar refinado, ele não serviria para ninguém, independente de qualquer momento. E no período da gestação, a gente acaba tendo essa preocupação maior. Então, dar para ter uma alimentação de forma adequada sem ele ser inserido na dieta. Em algum momento ela quer comer alguma coisa que seja um doce, ok. O que não pode ter é aquela regularidade do açúcar durante todo o dia e durante todos os dias. O que eu falaria para complementar em relação ao açúcar, que vocês já disseram que o consumo é com moderação, eu diria em relação aos adoçantes. A gestante ela pode consumir adoçante, isso já é um consenso geral. Existem alguns adoçantes que são contraindicados, mas os adoçantes que podem ser consumidos, a gente só orientaria que fizesse um rodízio entre eles. Não consumisse sempre os mesmos adoçantes, os adoçantes autorizados consumir em rodízio, uma semana usa um tipo, outra semana usa outro, e também consumir com moderação, né, que não traria risco nenhum ao bebê. Tem algum adoçante que não é para utilizar? A gente estava até conversando ali no backstage sobre essa questão dos adoçantes, a gente chegou a um consenso na relação aos Stevia, né? Não sei se pode falar o nome. Claro, pode, sem problema. Por ser uma planta, teria o risco da contração, né? De induzir a contração. Então, é um dos adoçantes que a gente não indica. Não indica? Não indica. Que barato, né? Por isso que é bom ter a orientação de um profissional de saúde. É verdade. Porque, por exemplo, o stevia é um dos adoçantes que a grande maioria dos médicos diz usa esse, né? O melhor para ser utilizado. E vocês estão dizendo só que na gravidez. É porque a gente ainda não tem uma certeza de que não vai trazer algum problema. Ainda não existe uma comprovação através de estudos que ele esteja garantido que não vai. Então, entra na mesma coisa assim, evitar. Então, tudo que tem criança, bebê, na dúvida a gente contraindica. Então, eu acho assim, se você, para o seu corpo, para ter hipertrofia, para emagrecer, você procura um nutrólogo, um nutricionista, mas quando você está grávida, é o momento mágico, mais importante da sua vida. Você vai gerar a pessoa que você vai mais amar no mundo. Você tem que ter um acompanhamento nutricional ou nutrológico. É fundamental. Ainda mais que tudo que você fizer vai influenciar na vida dele até o resto da vida. Exatamente. Nós somos resultado daquilo que nossas mamães cuidaram. E que vocês, profissionais, ajudaram elas a fazer em relação a gente. Né? Queridas, muitíssimo obrigada pelo papo aqui hoje. Né? Um olhar, a gente fala tanto de alimentação, todo mundo tem falado tanto de alimentação, e a gente falar da alimentação e da importância nessa fase da vida é fundamental. Obrigadíssima. Obrigada a vocês. Obrigada a você também que participou com a gente. Está aí um olhar sobre esse período, né, da gravidez, um período tão gostoso na vida de qualquer pessoa. Termina o programa, vocês já sabem, com boa música. E hoje é o Flávio que canta pra gente. Paz. Se eu cheguei até aqui, meu Deus, foi porque a sua mão me sustentou. Aleluia. Eu já passei por provas que jamais pensei que passaria. Eu já enfrentei lutas que jamais pensei que enfrentaria. Estive na fornalha e nela